Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa Monte Alverne. Hoje, com a última tarefa da noite, o Monte Alverne já está com todas as suas atividades presenciais. Os irmãos que estão nos ouvindo aqui fora do auditório, se quiserem, pode vir participar das atividades durante a semana e durante o sábado, a partir do café da manhã até às 8 horas, 20 horas, com a palestra. Porque eu quero que vocês também comuniquem com os seus grupos conhecidos que a palestra será transmitida a partir de hoje ao vivo. E seria bom que muito mais pessoas assistissem às nossas palestras. Vou pedir para a nossa irmã Yolanda fazer a nossa prece inicial. E, em seguida, o nosso irmão Sivaldo irá fazer a palestra sobre o tema Kardec, o educador de almas. Pode. Boa noite. Vamos então. Eu vou tirar a máscara um pouco. Vamos mentalizar Jesus, agradecendo por essa oportunidade de ouvirmos as palavras de Jesus, que possamos sair daqui hoje com harmonia e amor em nossos corações. Hoje aqui começo com a nova luz, com a egrégora de Jesus, Maria Santíssima, e que possamos hoje levar aos nossos lares aquilo de que tanto necessitam, o amor do nosso Pai Maior. Que iniciemos este trabalho com harmonia e muita luz. Que assim seja, e que aqueles que aqui vieram hoje sejam atendidos pela egrégora da luz. Que assim seja. Então vamos passar a palavra a Sivaldo, que irá falar sobre o espiritismo cristão. Som. Tecnologia, o negócio aqui. As irmãs e meus irmãos dos dois planos, satisfação mais uma vez estarmos aqui nesse nosso abençoado Monte Alverne, local de grandes lembranças, de grandes ensinamentos e, sobretudo, de grandes possibilidades. Estávamos hoje de manhã na nossa reflexão diária, e quando a gente se propõe a falar de Jesus e daqueles que, de certa forma, seguiram o seu abençoado caminho, aqueles que têm capacidade, porque no caso, não é o meu caso, porque eles são palestrantes, eu sou falador. As pessoas me convidam, que vem, é diferente. Mas às 3h25 da manhã, quando nós
despertamos, e depois daquela prece, aquela chuva que caía, lavando os miasmas, né? Eu me recordei que eu e o meu amigo Tom, nós falamos de muitas coisas e tínhamos uns abençoados diálogos em que eu podia beber naquela fonte de conhecimento algumas informações interessantíssimas. E lembrava eu que falamos de tantos e de tantas coisas, mas não falamos de Kardec. Impressionante. E ficava eu aqui pensando o que nós poderíamos, nesses diálogos nossos, ter falado. Foi interessante. O bom e velho microfone. Esse aqui é o chamado pé de boi. Esse vai longe. E pensava eu, né? Que tipo de conversação nós poderíamos ter tido de Kardec? E por mais que eu fizesse esse exercício mental, eu não consegui apreender uma informação sobre isso, né? Apenas lembrei, né, de quando me foi passada às mãos pelo próprio Ariston, aquela belíssima reflexão que ele fez sobre o Livro dos Espíritos, e trazendo, né, daquela explicação de Kardec, às vezes palavras ou frases curtas, mas que emprestavam a quem lesse uma possibilidade de aumentar muito o seu entendimento a respeito da obra do mestre Lyonês. E fomos um tanto quanto audaciosos quando o Renato nos perguntou qual seria o tema, e nós dissemos que iríamos falar sobre Kardec, o educador de almas. Vai ficar no campo da pretensão, espero não decepcioná-los muito, mas vamos lá. Parece que foi ontem que nós estávamos na Torre Espiritual, há quase 365 dias atrás, falando de Kardec. O tempo voa e já estamos aqui novamente a falar de Kardec. Talvez desses ícones do Espiritismo, aquele que a gente tem mais dificuldade de fazer a abordagem. Porque ele foi o grande desbravador, né? Esse menino nascido lá em Lyon, na França, no dia 4 de outubro de 1804. O seu pai, Jean-Baptiste, a sua mãe, Jeanne, desde o nascimento daquela criatura, tinham-no como alguém que tinha atributos especiais. E esses atributos especiais fez que aos 9 anos, o nosso Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, me perdoe a pronúncia francesa, já foi então ter a sua iniciação pedagógica, a sua iniciação como mestre-escola, lá na Suíça germânica, com o mestre Johann Pestalozzi. E para que nós contextualizemos a figura do Kardec educador, é interessante nós voltarmos um pouquinho, né? Lá em 1592, quando nascia Ian Amos Comenius. Esse Comenius tem uma especificidade, porque o primeiro educador, ou a primeira pessoa que falou sobre educação infantil, foi Comenius. E interessante que ele abriu uma reflexão para que Jean-Jacques Rousseau, lá em 1712, já começasse então a utilizar aquele berço inicial da educação infantil e colocasse a educação dos jovens. E essa educação, tanto trazida por Comenius como trazida por Rousseau, buscava fazer com que a educação não fosse imposta à criança ou ao jovem, mas que ela fosse oferecida com amorosidade muito grande. E aí, Johann Pestalozzi
buscou lá em Verdun, na Suíça, então, fazer com que o seu instituto, o Instituto Pestalozzi, buscasse fazer com que uma educação integral fosse oferecida às crianças e os jovens. Por que isso? Porque naquela época ainda imperava os chamados castigos. E aí, nessa visão de Pestalozzi, essa educação integral ela tinha que fazer com que a criatura tivesse um conhecimento apreendido de uma forma, de uma educação integral, onde ele sentisse que o seu preceptor, o seu professor, ele agia na figura de um pai amoroso, que ele não castigava, embora não compactuasse com o erro. Mas ao invés do castigo, o educador oferecia o amor àquelas criaturas. Então isso fez a diferença na vida de Kardec, não tenhamos dúvida. E aí esse jovem, aos 14 anos, já estava lá no Instituto Pestalozzi, tendo aulas de várias línguas, porque ele aprendeu lá, além da francesa que ele falava, mais 5 línguas. Ele aprendeu, entre elas, o latim. Ele aprendeu, acima de tudo, a possibilidade de entender que o processo pedagógico buscava a criança no seu ponto, ou o jovem no seu ponto principal de curiosidade, para transformar essa expectativa de curiosidade com o ensinamento basilar, que significaria tudo para a sua vida. Então ele não procurava instruir só o jovem e a criança. Ele procurava fazer com que essa educação apreendida fosse utilizada para a vida. Então ele buscava a fazer educação do ser, não apenas simplesmente dar um conhecimento intelectual para a pessoa. E aos 18 anos de idade, então, nosso Rivaio sai formado lá de Verdun e vai para a sua França querida. No ano de 1815, começou a chegar na sociedade francesa os primeiros rudimentos dessa educação pestalozziana. Mas só no ano de 1822, que Bonifácio começa então a fazer a criação da primeira escola que tinha a educação aos moldes de Pestalozzi. Então, ao invés da vara, para ser utilizada na educação, né, a vara como um sinal de castigo, começa a se ter, então, acima de tudo, o amor como processo educacional, fazendo com que, de certa forma, a família pudesse ser contextualizada no processo de formação do conhecimento. E no ano de 1825 e 26, o nosso Kardec, então, cria o Instituto Rivel e cria também a primeira escola de educação de primeiro grau para crianças. E nessa época, aos 24 anos de idade, Kardec recebe, ainda Rivel, né, recebe um prêmio de excelência pela sua contribuição, porque ele se integrou tão rapidamente ao ensino francês que o ano de 1828, ele propõe, né, ao bispo Denis, que era uma espécie de ministro da educação, uma reformulação do ensino francês, fazendo com que a formação daqueles que seriam os professores, que era chamado mestre-escolas, que tivessem a formação pedagógica, fossem preparados para essa nova educação, para esses jovens e para essas crianças. Então, sempre procurando ressignificar a criança como um objeto do ensino, como um ser que precisava, acima de tudo, de ter no seu processo de formação educacional o auxílio da família e o reconhecimento dos professores como uma pessoa que tinha capacidade de aprender, não que tinha que se lhe impor a educação, né? E o nosso Rivel ainda, ele viaja muito na vontade de ensinar.
Porque no ano de 1834, ele literalmente quebra. Porque teve alguns insucessos financeiros, né? Um parente próximo pegou um dinheiro e fez mau uso dele, ele quebra. Até porque o instituto dele tinha uma característica própria. As crianças que tinham capacidade de pagamento pagavam, as que não tinham, o ensino era gratuito. Então essa era a preocupação dele. Ele queria fazer com que aquelas pessoas que apresentavam-se na condição de estudantes, que tivessem educação. Então esse era o nosso professor Rivel. E rapidamente ele foi instituído como um mestre-escola e foi absorvido por várias sociedades de pensadores parisienses. Estudou magnetismo e tinha algumas escolas científicas que o nosso Rivel fazia parte como pesquisador. Porque o método investigativo que ele aprendera lá em Yverdon com o mestre Pestalozzi, para tudo que ele fazia, ele colocava essa experimentação como algo para formar uma convicção. Então esse era esse jovem Rivel. Voltando um pouquinho, no ano de 1832, ele contrai núpcias com a nossa conhecidíssima primeira-dama do Espiritismo, Amélie Gabrielle Boudet, que foi um anjo na vida de Kardec, companheira de todas as horas, que auxiliou muito o codificador na sua batalha. Também artista, também professora. Então, digamos assim, almas muito próximas de serem gêmeas que trabalharam incansavelmente desse propósito da codificação da doutrina espírita. Mas ocorre que Kardec era extremamente cético. Como muitos dos nossos irmãos e irmãs que se dedicam à ciência o são. Então ele tudo via o acontecimento e analisava pela parte científica da coisa. Era assim que ele era. Isso, de certa forma, teve grande significação, porque de dezembro de 1847 a março de 1848, nós tivemos aquele fato conhecidíssimo começado lá em Hydesville. Mr. Hyde tinha uma vila, lá no estado de Nova York, e nessa vila morava uma família Fox, em que tinha 3 jovens que foram inicialmente envolvidas com um processo estranho de paredes que batiam incessantemente, de dia, de noite, de madrugada, e até que numa investigação mais acurada, chegaram à conclusão que aquilo era um princípio inteligente que se manifestava. E igualmente esse fato deu-se na Grécia, na Turquia, na China, na Índia, mas na Europa em especial. Quando Kardec foi instado a falar sobre isso, no ano de 1849, ele não deu a menor ideia para isso. Mas em 1850 teve um fato com uma certa relevância. Kardec fora convidado a uma determinada reunião, porque tinha lá as chamadas mesas girantes. E isso contaminou a sociedade parisiense durante 4 invernos, 4 anos seguidos, ficaram então com esses fenômenos que divertiam a sociedade parisiense. E numa época complicadíssima. Porque nessa época o número de suicídios em Paris era muito grande. De pessoas que não tinham perspectivas. E isso era uma das coisas que preocupava Kardec. Os seus jovens, eles sempre passavam essa noção de vida. Mas nesse fenômeno das mesas girantes, quando ele foi a essa reunião, ele matou de pronto a charada. Não, trata-se apenas de um ilusionismo. Não há nenhuma possibilidade disso aqui ser algo sério. Ele, magnetizador que era, não. Deve ter algum fio, algum tipo de corda que sustenta, não é possível. Mesmo ele vendo aquelas mesas tripóides de 3 pés que
saltavam, aquelas que as pessoas tentavam segurar e que elas subiam, ele não. Elas não têm cérebro, nem têm nervos, portanto, isso não existe. E deixou aquilo para o lado. Mas, em outubro de 1850, ele foi a uma reunião onde encontravam-se presentes vários pensadores, pessoas sérias, que ele conhecia da sociedade científica de Paris, entre elas alguns nobres, inclusive representantes de príncipes, que nessa reunião falaram para ele do processo das mesas e alguns outros acontecimentos que eram um tanto quanto fora da curva, fora do senso comum. E dão a Kardec 50 cadernos em que eles registravam ali fatos observados durante muitas reuniões com aquele grupo. E Kardec, Rivel, quando passa os olhos naquilo ali, vê que existem respostas que ele não conseguiria obter do mundo físico. E aquilo deixa ele super envolvido. E ele começa com uma avidez muito grande ver aquilo ali. E aí começa a analisar os outros fatos, as outras notícias nos outros países, com respeito a essa fenomenologia. E quando ele, numa terça-feira de maio de 1855, já com bastante com bastante questionamento sobre aqueles escritos dos cadernos, ele foi convidado para uma reunião na casa da família Plantmaison. E lá então, ele, numa linguagem bem rasteira, ele pira o cabeção. Por que isso? Porque ele vê lá que nessa reunião, atrelada a uma cesta, é colocada uma pena, e as pessoas que estavam em volta daquela mesa, algumas como que dormindo, emprestavam uma energia que ele não conhecia, e essa cesta começava então a escrever. E quando termina a reunião, eles lhe entregam os escritos que foram produzidos. E aí ele chega a uma conclusão lógica. Existe um princípio inteligente. Até porque a profundidade dos escritos o deixavam cada vez mais consciente de que existia alguma coisa que ele não conseguia ver, mas que era uma verdade incontestável. E aí, começa então às terças-feiras frequentar as reuniões na casa da família Plantmaison, e lá ele é tido, líder que era, e a pessoa que fora colocada para estudar aqueles cadernos, colocado numa posição de evidência. E ele busca então a coordenar aquele processo. Mas ele coordena aquele processo não querendo fazer com que aquela chamada evocação dos mortos, né, que lá no Egito Antigo eram os hierofontes que o faziam, lá em Roma eram os sibilas, na Grécia eram as pitonisas, na Índia os rishis, né? Lá na Judéia os profetas, e na França do seu tempo eram os bruxos. Não, ele sentia que aquelas pessoas que eram envolvidas no processo mediúnico, ou naquele processo que ele estava ali, eram médiuns, porque eram pessoas que mediavam os dois mundos. E quando ele começa então a interagir com essas pessoas do plano incorpóreo, eles se auto-intitulam espíritos. E aí, Kardec faz com que aquelas pessoas que eram os intermediários, então, pudessem, esses sensitivos, serem nomeados como médiuns. E esse processo é de grande significação. Porque aí ele começa
a ver que aquelas pessoas possuíam características especiais. E aí ele faz um teste, ao invés da cesta, uma daquelas pessoas impunha a pena. Porque enquanto ele viu a ardósia, na ardósia ser escrito com um lápis, aquela pessoa que era um médium sonambúlico pega a pena ou o lápis e começa então a escrever com uma velocidade muito grande, mesmo sem ter nenhum domínio daquilo que estava escrevendo, mas que ele, ao analisar, via que era de grande significação. E aí, ele começa então a fazer a identificação de alguns tipos específicos de médiuns. O sonambúlico, aquele que dormia, mas que não tinha, e mecânico, né? Aquele clarividente que começava a falar do futuro, trazer informações, o vidente que via o que estava acontecendo ali, enfim. Mas isso fez com que o nosso querido Kardec, então, chegasse no dia 18 de abril de 1857, numa manhã chuvosa, no Palais Royal, lá na livraria do senhor Danty, publicar a primeira versão do Livro dos Espíritos. Já advertira Kardec, na capa inicial daquele livro, que ele era um ditado dos espíritos e que ele apenas fizera a organização. Então, aquelas 501 perguntas e respostas tinham uma profundidade enorme. Porque, reparem, a primeira questão do Livro dos Espíritos não é quem é Deus, é o que é Deus. Então, a transcendência disso causou uma verdadeira revolução no meio. Tanto que os primeiros 1.500 exemplares do Livro dos Espíritos foram vendidos em 3 meses. Mas um fato anterior ao Livro dos Espíritos é interessante. Porque naquela época a Igreja Católica era detentora das possibilidades de todos os ensinos, de todos os livros de filosofia e religião. Então você tinha que apresentar os manuscritos para serem analisados. À época de Kardec, então Rivel, nós tínhamos lá então um abade Lessani, ao qual Rivel apresentou os rascunhos, né, daquela obra, e ele escreveu o seguinte, porque tinha a possibilidade de ser no obstat, ou seja, nada obstar, ou index prohibitorium, ou é proibida a edição, era o selo que recebia. Mas o abade Lessani escreveu o seguinte: o Livro dos Espíritos do senhor Allan Kardec, porque a essa época ele ficara em uma dúvida muito grande. Ele não queria fazer com que o mestre-escola Rivel tivesse os seus mais de 20 livros publicados, aritmética, química, física e outras coisas, de certa forma, envolvido com aquela coisa nova que ele trazia. Ele queria deixar as duas coisas, não por medo ou receio, não, ele queria não fazer com que as pessoas que o conheciam como mestre-escola lessem o livro só para prestigiar aquele conhecimento que ele já tinha. Ele queria separar as duas coisas. E quando, do término do trabalho, um espírito familiar dele, chamado Zéfiro, deu a ele o conhecimento que numa encarnação pretérita nas Gálias, ele fora um sacerdote celta, ou druida, se preferirem assim. E lá o nome dele era Allan Kardec. E ele então pega esse nome. Mas voltando lá, Lessani escreve o seguinte: o Livro dos Espíritos do senhor Kardec, se for lido e vivido em conformidade, levará inevitavelmente o indivíduo ao reino dos céus. Reparem que nós vivíamos na época da Inquisição, hein? E aí então o livro foi publicado. E o fato interessante é que depois, em data muito próxima, porque Kardec, em abril de 57, ele lança o Livro dos Espíritos, e no 1º de janeiro de 1858, ele lança a Revista Espírita, que teve grande significação durante toda a sua vida
nesses 13, 14 anos que ele ficou encarnado. Porque ele buscava, acima de tudo, as correspondências que ele recebia em várias línguas em vários locais do mundo. Ali ele colocava os seus experimentos, os seus estudos, os casos que aconteciam, e de forma muito simples e estudada colocava, aqueles que já leram a Revista Espírita, sabe o que eu estou falando? A excelência do pensamento kardeciano. Porque ele era chamado o bom senso encarnado, né? Uma vontade férrea de esclarecer tudo para que a verdade perpetrasse. Mas o sucesso foi tanto do Livro dos Espíritos, porque lá no dia 20 de março de 1860 ele fez a revisão do livro. Porque aquilo que era um balão de ensaio vira então uma obra impostada com conhecimentos, porque aí a terceira parte do ensino espírita, ele coloca no livro que não teria mais só 501 perguntas e respostas, mas 1019. Então elas ficam enrobustecidas. Mas reparem, aí então Kardec lança o Livro dos Espíritos como uma ciência. A ciência da continuidade da vida. Ora, no ano de 1861, no mês de maio, no mês de outubro, nós tivemos um fato interessantíssimo. Quando a doutrina espírita começa a transcender a França, lá na Espanha, houve um livreiro que encomendou 300 obras. E ao saber disso, o Monsenhor Dom Palau faz uma verdadeira pirotecnia, uma cerimônia em praça pública, Inquisição ainda imperava, em que tinha inclusive um carrasco, e essas 300 obras foram queimadas, do chamado Auto de Fé de Barcelona. Foi complicadíssimo, porque nós tivemos, Kardec ficou extremamente constrangido com aquilo. Olha, como é que podemos fazer isso com a obra? E os espíritos chegam, não, você não entendeu. Você não entendeu. Se essas pessoas, aos poucos, fossem lendo essa obra, o alcance seria muito pequeno. Aí ele, mas como assim? Você pode até entrar na justiça, porque não tem nada errado, você pagou as taxas os emolumentos de exportação, está tudo certo. Só que repare bem o que vai acontecer. E aí, daqui a pouco, os pedidos dos livros aumentaram centenas de vezes mais. Porque as pessoas queriam saber por que tinha sido queimado aqueles livros. E aí, elas tinham, então, acesso à beleza da doutrina espírita, né? Mas aí, no final do ano de 1861, Kardec lança, eu diria, a primeira complementação do Livro dos Espíritos, que é o Livro dos Médiuns. Se existia aquela parte científica, aí ele faria com que aquele entendimento do processo do espiritismo, vivido pelos médiuns, pudesse ser explicado, aquela parte fenomênica. Então reparem que aqueles 18 tipos de mediunidade, todos aqueles tipos de mediunidade são colocados, se a gente pegar o 15º capítulo do Livro dos Médiuns, todos os tipos de mediunidades até então conhecidos são colocados. Então, de certa forma, enquanto a ciência investigava, o segundo livro, que é o Livro dos Médiuns, ele vinha como uma filosofia que explicava. E, logicamente, teve uma adesão maciça. Mas aí, Kardec ressentia, e a orientação da espiritualidade, que ele não comungava com ninguém, veio quando, uma vez, tendo a ciência, tendo a filosofia, o tripé precisava se completar. E aí, ele lança, no ano de 1864, o livro chamado Imitação do Evangelho. Uma obra primorosa que trazia o ensino moral do Cristo.
E essa obra foi tão emblemática porque na organização feita por Kardec, no seu primeiro capítulo, olha só que inteligência. Já que era uma doutrina nova que causara tanta comoção e principalmente tantos ataques da Igreja Católica, ele começa o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo com o seguinte dito: eu não vim destruir a lei. Busca a proposta crística, quando veio complementar Moisés, então ele traz esse primeiro capítulo, já dizendo que a proposta do Espiritismo não era brigar com nenhuma religião. Tá? O segundo, há muitas moradas na casa do meu pai. Então não são coisas que vão. Aí no capítulo 5, nós temos aquilo que veio fazer com que a doutrina a ciência que pesquisava, a filosofia que explicava, e aí tinha a parte da religião que consolava. Porque o 5º capítulo é bem-aventurados os aflitos. Pega um extrato do Sermão da Montanha e traz então como uma grande possibilidade para fazer com que aquelas criaturas que sofriam, nós mesmos, né, que até hoje lemos, que experimentamos as aflições da nossa encarnação, temos aquele pertencimento em ver que há, pelo nosso sofrimento, uma expectativa futura. E essa terceira edição do Livro dos Espíritos, da Imitação do Evangelho, ela foi complementada, então, porque ela nasceu com 25 capítulos, foi complementada com mais 3, e aí tem o título alterado para o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí sim, nós tínhamos, nessa trilogia de ciência, de filosofia e de religião, uma doutrina empoderada. Mas Kardec queria mais. E aí, nós tivemos, no ano de 1865, uma obra memorável, chamado O Céu e o Inferno. Que aí nós vínhamos lá entender as consolações e esperanças à luz do Espiritismo. Esse livro, Céu e Inferno, ele é tão emblemático, porque essa complementação de que há a vida depois da vida, que ainda não era entendido por pessoas, Kardec tem o cuidado de fazer com que a passagem dos espíritos por mundo espiritual seja contextualizado. Então, na primeira parte, ele entrevista os espíritos que são evocados, ou que vêm espontaneamente, e que falam de como foi a sua passagem para o mundo espiritual e de como se encontram lá. Olha só a inteligência desse pensador. Ele coloca então aqueles que foram poderosos na terra equivocadamente e que se encontram passando por grandes privações e provações no plano espiritual. Assim como ele coloca aquelas pessoas que viveram na terra buscando a vivência do ensinamento de Jesus e que se encontravam em mundos ou situações ditosas. Mas isso não é tudo. Na segunda parte do livro Céu e Inferno, Kardec dá uma verdadeira aula de possibilidade. Quando ele desconstrói a visão dogmática que a igreja tinha sobre o céu e o inferno. Porque ele faz uma descrição do que é céu, do que é inferno, e aí ele coloca anjos e demônios. Depois tinha um purgatório no meio, mas anjos e demônios. Então ele desconstrói aquele dogma que dá ao Pai Celestial uma certa falibilidade, porque criou frutos que seriam possibilitados, de acordo com a não vivência, de acordo com os ditames, ser levado a experimentar o suplício eterno. Então esse livro, ele tem uma
significação muito grande quando nós, mesmo nós que ainda experimentamos o mal, que fazemos o mal, entendemos que o processo nosso é inexorável de sermos um dia espíritos puros. E em seguida, lá em janeiro de 1868, Kardec então faz a complementação da sua obra enquanto codificador da doutrina espírita. E reparem que ele tem um cuidado absolutamente grande com esse livro chamado A Gênese. O primeiro momento, quando nós vamos lá na primeira versão do Livro dos Espíritos, quando ele coloca a doutrina como sendo um balão de ensaio, e coloca que os espíritos é quem ditaram as respostas dos quesitos, aliás, muito inteligentes que ele fazia, na obra A Gênese ele faz algo totalmente inusitado. Para que ele não entre em choque, já que cada vez mais a Igreja Católica buscava atacá-lo, né, como alguém que trazia uma, aspas, doutrina do demônio, ele faz a sua investidura no entendimento da Gênese mosaica, dizendo que ele, Kardec, estava raciocinando daquela forma. Então ele não coloca a doutrina, tudo aquilo que ele tinha construído, né? Daquela ciência que investiga, da filosofia que explica e da religião que consola, ele não queria o perdimento disso. Dando uma nova roupagem ao céu e ao inferno, colocando acima de tudo a construção da felicidade futura como um benefício que qualquer um de nós poderíamos nos servir dele. Então ele tem o cuidado de falar no livro A Gênese, de que a criação, como foi proposta por Moisés, na Gênese mosaica, teve uma interpretação um tanto equivocada nossa. Então ele não fica mal com a religião, não fica mal com a igreja, não fica mal com Moisés, e não fica mal com os espíritos, porque ele fala, não, eu estou raciocinando assim. Então ele pega os 7 dias da criação, olha que sacada, e coloca como as 7 eras da vida nossa até então. Olha que interessante. E dessa forma, ele avança com um raciocínio muito correto e embasado. Chegando ao ponto de dizer que a criação como nós entendíamos, né, e é um processo complicadíssimo, né, porque hoje a maioria das nossas religiões pentecostais, quando ele fala do princípio, da origem, né, de Adão e Eva, ele tem uma visão um tanto quanto distorcida, pegando apenas a base dogmática da possibilidade de 2 seres só povoarem o mundo como nós conhecemos. Então, Kardec entra numa fase muito mais científica nessa abordagem, dando a quem lê uma possibilidade de entender qual seria o raciocínio lógico disso. E avança muito mais quando pega no seu capítulo 18 da Gênese, da forma a falar sobre a nova era. Lá ele já fala do planeta de regeneração. Reparem, no ano de 1868. Falando que nós teríamos uma programação aqui enquanto seres viventes, e que teríamos que nos preparar sim, se quiséssemos habitar uma terra nova, de ter cada vez mais a possibilidade de viver de acordo com o pensamento crístico. Então essa era a visão de Kardec
com relação a essa gênese, né? E aí, entendendo que a obra divina, tudo é feito num princípio de evolução. Reparem, é muito interessante quando você lê Kardec e você vê que ele tinha, acima de tudo, lógico, ninguém contesta que Kardec tinha uma preparação muito grande para ser quem foi. Né? Porque mesmo o cético preparou-se numa escola que dava a possibilidade do ensino. Desenvolveu métodos pedagógicos capazes de fazer a experimentação. Participou de comunidades científicas que buscavam, acima de tudo, o esclarecimento de fatos. Né? E aí ele, na sua grande sacada, enquanto as ciências buscavam explicar as causas, Kardec queria saber da origem. Então esse grande pensador, esse grande pedagogo, Allan Kardec, buscou então na sua obra fazer isso. Com certeza, né, ele teve os seus momentos de dificuldade na sua obra. Quando, do início do seu apostolado, ele um dia ficou com a cabeça meio esquentada e disse, olha, perguntou lá para aqueles espíritos que eu assisti, vem cá, e se eu não aceitar, depois que eles o convidaram para ser o codificador? Porque eu não falei, mas nessa reunião, nessa terça-feira de maio de 1855, a sexta, depois de escrever a pena, apontou para ele a pena. E quando ele foi ler o que estava escrito assim. Né? Tu reconstruirás o que foi destruído. Olha a responsabilidade. Mas ele perguntou, bom, e se eu não quiser? Não se preocupe que tem outros que já estão preparados para essa tarefa. Kardec se submeteu a uma grande carga de trabalho. Imaginemos ele recebendo comunicações ou cartas nas mais diversas línguas, obedecendo ao chamado da espiritualidade, né? Porque o dia que o espírito se declara o seu protetor, né? Porque ele passava a noite inteira vendo batidas lá na sua casa. E isso atrapalhou ele até a dormir. Ele chegou lá no trabalho mediúnico da terça-feira e perguntou, vem cá, quem era? Aí não, era o seu espírito familiar, mas quem é ele? Por que você não pergunta? Ele está aqui, quem é você? Poderás chamar-me verdade. Eu sou espírito verdade. E a partir de hoje, 15 minutos por mês estarei à sua disposição. Não para responder às suas perguntas, mas de acordo com as suas observações para dar o rumo daquilo que estás a fazer. Olha o compromisso. Então imaginemos que Kardec começa a trabalhar efetivamente na doutrina espírita com 53 anos de idade. Né? E, infelizmente, mesmo com toda a orientação da espiritualidade, porque a carga de trabalho a que ele se submetia era enorme. Eles pediram a ele que arrefecesse um pouco o seu ritmo, porque senão o seu veículo físico, o seu corpo, não suportaria o nível de estímulos que ele experimentaria. Mas pedir isso para Kardec era chover no molhado, né? Porque imaginemos que no dia 31 de março de 1869, quando ele está preparando-se para mudar de sede, ele tem lá um aneurisma e desencarna. A Revista Espírita do mês de maio de 1869 já estava pronta, rodada. Então a preocupação dele, acima de tudo, em ser um representante dos espíritos. E ele fez com que a sua amorosidade pudesse ser emprestada a essa obra. Então ele viveu intensamente esse contato com os espíritos. E imaginemos nós, porque ele mesmo dissera que ele não tinha nenhum tipo de mediunidade. Já pensaram se tivesse?
né? Então não resta dúvida que Kardec fora preparado na espiritualidade para essa tarefa. E que tinha, durante o seu desdobramento do corpo físico, viagens astrais fantásticas para entender a magnitude daquilo que ele trouxera. E com certeza, nós, quando entendemos a misericórdia divina e, acima de tudo, a bondade de Jesus, em fazer o cumprimento da sua promessa, porque ele nos falou que quando a humanidade estivesse minimamente preparada, está lá no Evangelho de João, ele nos enviaria o Espírito de verdade, o Consolador prometido, que teria o condão de falar a todas as inteligências, mas de uma forma diferente. A mensagem crística não viria ao intelecto, mas ao coração. Então Kardec, com a sua amorosidade, teve a capacidade de nos trazer essa voz dos espíritos. A voz daqueles que se foram, mas que estão numa outra dimensão espiritual, nos dando a possibilidade de entender que nós somos seres eternos, vivendo uma experiência humana, nada mais que isso. E que enquanto estamos aqui em algumas dezenas de encarnados, temos centenas de seres incorpóreos que fazem parte da nossa vida. Estamos aqui com os nossos anjos guardiões, com os nossos mentores espirituais, com os trabalhadores espirituais da casa que nós estamos, né? Com certeza, numa data ilustre dessa, o nosso querido Tom está por aqui, né? E trazendo como Tia Azul também, né? Para ver como é que nós estamos, né? Como é que estão esses meninos, né? Então, essa proposta de Kardec foi justamente fazer com que nós entendêssemos que a todos nós é dada a possibilidade de alcançarmos dias melhores. E essa amorosidade com que ele encarou essa tarefa que foi lhe dada pela espiritualidade, com certeza fez com que nós tivéssemos a capacidade de hoje estar então dentro de uma ciência que explica, de uma filosofia, perdão, de uma ciência que investiga, de uma ciência que investiga, de uma filosofia que deixa tudo de forma muito clara, e dessa religiosidade que nos dá o consolo que nós precisamos. Porque nesses dias tão difíceis que nós estamos a viver, né, em que muitos dos nossos irmãos e irmãs de caminhada não entendem que a separação que se dá pelo evento chamado morte, nada mais é do que um desligamento de uma realidade, aspas, de uma realidade, aspas, né, porque na realidade a vida é lá, não é aqui. Aqui é um estágio passageiro que nós estamos a fazer. E, logicamente, construindo as possibilidades de alcançarmos aqueles dias ditosos, né? E que, com certeza, nós ainda veremos de experimentar. O nosso mestre Lyonês, quando algumas pessoas que conviveram com ele, né, falavam, não só por ser o bom senso encarnado, não só pela sua vontade férrea de defender a pureza doutrinária, de não permitir, assim como os espíritos lhe aconselharam, que nenhuma mentira pudesse ser colocada no processo que os espíritos lhe ditavam, né? Porque eles disseram a ele que seria muito melhor ele rechaçar 10 verdades do que admitir uma mentira na sua doutrina nascedora. E nós não temos dúvidas, né, que Kardec foi isso tudo. E talvez um pouco mais, né? Porque ele deu a possibilidade, por exemplo, que o nosso Francisco Cândido Xavier, uma vez estabelecida essa doutrina amorosa, pudesse dar a continuidade desse ensinamento kardeciano através de mais de 459 obras, que busca, acima de tudo, fazer com que o pensamento e o sentimento crístico ditado pelos espíritos pudesse nos dar cada vez mais
consolo, conforto, força, esperança e fé de experimentarmos dias melhores, né? E falando nisso, tem o casal Nena e Francisco Galves, que lá na cidade de São Paulo fundaram o Centro Espírita União. Nena e Galves foram pessoas que conheceram Chico Xavier lá em Uberaba, no primeiro ano que ele foi para lá, em 1959. E logo na primeira visita que fizeram, ficaram sabendo de Chico que eles tinham sido, sim, pessoas muito próximas numa encarnação na Espanha. E tocou simplesmente o coração daquelas criaturas quando chegaram para conhecer Chico e ele os chamou pelo nome. E o trabalho que Francisco e Nena Galves fizeram nessa Casa Espírita União, lá em São Paulo, foi tão grande que o Chico, do ano de 1975 ao ano de 1992, todos os meses de outubro, o nosso Chico ia para São Paulo fazer uma chamada Noite de Autógrafos. Então o Chico psicografava um livro, esse livro era editado por alguma livraria de São Paulo e depois até pela própria editora do Centro Espírita União, e lá era distribuído às pessoas que queriam adquirir, e ele psicografava, chegando até, em algumas oportunidades, a começar, depois da palestra, que se encerrava por volta de 9, 10 horas da noite, a psicografar até 7, 8 horas da manhã do outro dia. E ele fazia com tanto amor, porque ele dizia ao casal Nena e Galves que nós devíamos muito ao mestre lionês Kardec, pelo legado de amor que ele deixou para a humanidade inteira. Porque é um tratado de luz que desmistifica o sofrimento humano, que desmistifica a possibilidade de ser o ser humano relegado a um inferno eterno, e simplesmente enche de esperança aqueles que buscam a vivência no bem. E numa dessas oportunidades, lá no Centro Espírita União, pediram ao nosso querido Chico que fizesse uma homenagem a Kardec. Agora eu vou me permitir ler, porque não tem na memória, né? O nosso Chico falou o seguinte, e aí a gente busca mais uma vez essa figura que nós debitamos a ele uma amorosidade sem igual, porque ele amou-nos a todos, inclusive aqueles que não experimentavam a vivência no bem. Ele exemplificou aquilo que o nosso Mestre Jesus sempre fez. E disse o Chico, então, na homenagem que fez a Kardec: todos nós conhecemos a altura espiritual de Allan Kardec e reverenciamos nele aquele professor inolvidável, cujos ensinamentos atravessam a grande parte do século XX. Estamos em pleno século XX e seus ensinamentos nos encontram para nos felicitar com o conhecimento de nossa própria natureza e com o imperativo do nosso aprimoramento espiritual. Por muito que sejam expressivas as palavras que eu pudesse dizer a respeito de Allan Kardec, elas seriam demasiadamente pálidas para criar em nosso espírito o respeito, a admiração, o carinho e o amor com que não apenas anualmente, mas todos os dias nos lembramos desse homem admirável, cuja herança para nós, da comunidade humana, representa um patrimônio de paz e de luz. Peçamos a nosso Senhor Jesus Cristo que engrandeça Allan Kardec onde estiver, que ele possa receber as vibrações de nossos melhores sentimentos e que o Centro Espírita União continue essa obra maravilhosa de redenção humana,
a abraçar os necessitados, difundir a luz e honrar Allan Kardec por meio dos seus dignos diretores e dos dignos companheiros que escutam em memória daquele que não podemos esquecer. Allan Kardec vive. Esta é uma afirmativa que eu quisera pronunciar com uma voz que no momento não tem. Mas com todo o coração, repito, Deus engrandeça o nosso codificador, o codificador da nossa doutrina. Que ele se sinta cada vez mais feliz em observar as suas ideias e as suas lições que permanecem acima do tempo, auxiliando-nos a viver. É o que eu pobremente posso dizer na saudação que Allan Kardec merece de todos nós. Sei que cada um de nós, na intimidade doméstica, torná-lo-á lembrado e cada vez mais honrado, não só pelos espíritas do Brasil, mas pelos espíritas do mundo inteiro. E nessa palavra de muito amor, de muito reconhecimento de Chico Xavier, nós nos permitimos fazer nossas as palavras do Chico. E que nós possamos, então, lembrar de Kardec como Chico nos aconselhou. Que essa luz, que essa doutrina maravilhosa trouxe na vida de todos nós, de toda a humanidade, possa ser por nós trilhada para alcançarmos esses dias de redenção que com certeza a humanidade há de experimentar. Fiquemos em paz. As palmas são para o aniversariante. Agradecemos a palestra e a aula que tivemos esta noite. E vamos chamar a Isa para fazer a nossa prece final. E logo após, e durante a prece, nós vamos também aplicar o passe coletivo. Convido os médios que estiverem presentes para nos ajudar aqui na aplicação do passe. Então vamos nesse momento agradecer a Jesus, à espiritualidade amiga, ao nosso querido amigo e irmão Sivaldo pela excelente palestra sobre Allan Kardec, dia 3 de outubro. Aproveitamos também o momento para lembrar, dia 4 de outubro, dia de Francisco de Assis, patrono do Monte Alverne, da nossa casa. Que esses espíritos iluminados recebam de cada um de nós o nosso amor, a nossa gratidão. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui na noite de hoje. Que essa paz que se faz sentir possa chegar aos nossos lares, aos nossos familiares, a todos aqueles que estão acompanhando e irão ver a palestra da noite. Que Jesus possa estar sempre presente em nossos corações, que possamos viver em perfeita harmonia e sintonia com Ele e com a luz. Muito obrigada por tudo, Senhor. Proteja a nossa casa, Monte Alverne, e todos que aqui frequentam. Que essa paz nos acompanhe agora e sempre. Que assim seja. Com essa prece, vamos dar por finalizado a nossa palestra, reunião da noite e as atividades do dia de hoje. Que Deus acompanhe todos aos seus lares em paz.